boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês por mais esse mês. Eu estava fazendo a conta aqui, pessoal, a gente já deve estar chegando nos 50 programas, por aí. Posso estar enganado aqui, um programa a mais, um programa a menos, mas já deve estar chegando no próximo dos 50 programas. Que alegria! Tem aqui uma playlist para quem está no meu canal, no meu YouTube, ou para quem está na TV Rádio Chico Xavier, procura aí uma playlist que tem bastante tópicos que a gente abordou e tenta trazer aqui como crescimento nessa busca coletiva para aprender com Jesus, exemplificando com a doutrina espírita, esmiuçando, melhor dizendo, tentando trazer para a nossa realidade, para os nossos questionamentos. Essa é a ideia aqui do Encontro com o Nelson Tavares. E o tema de hoje é egoísmo, a chaga da humanidade, como diz o Evangelho. A gente vai explorar um pouquinho essa história de egoísmo, tentar nos reconhecer egoístas. Porque enquanto a gente lê no livro e sabe o conceito, a definição, é muito bom. Agora, e o egoísmo em nós? A gente enxerga ou não? Ou é só nos outros que a gente percebe? Ah, o fulano é egoísta, aquele, aquela. E a gente identifica aqui dentro? Ou não consegue identificar? Ou passa pano muitas vezes? É um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas antes vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento, a nossa vibração. Convido a todos, quem quiser, claro, fechando os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso modelo, pelo seu amor. Agradecendo a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal TV Chico Xavier, que sempre nos abraçam, nos inspiram. Em momentos como esse que buscamos aqui, aprender um pouco mais com os ensinamentos do Mestre. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais um encontro nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos falar de egoísmo então? A chaga da humanidade. Chaga da humanidade. Pessoal, chaga da humanidade tem a ver com o progresso da humanidade. Mas não é sobre humanidade que a gente vai falar. A gente vai tentar sempre fazer o exercício do olhar para si. O nosso progresso individual na humanidade como um todo. Então é quase como se fosse, essa história de egoísmo é quase como se fosse uma selfie espiritual, vamos chamar assim. Nos tempos modernos, tentando adequar aqui, uma selfie espiritual para a gente se enxergar, para a gente se perceber o quanto de egoísmo temos em nós. Se você não consegue enxergar o seu egoísmo, o seu orgulho, temos um problema. Temos um problema, alerta vermelho, porque é uma característica nossa ainda a ser trabalhada no sentido da caridade e da humildade. Exatamente o oposto que a gente vai trabalhar. É o oposto que o Mestre Jesus nos ensina como valores para adquirirmos assim a felicidade, a tal felicidade almejada, aquela que não é desse mundo, sabe? Que incomoda bastante. Então, para sermos humildes, pessoal, num sentido mais profundo, sair da superficialidade, a gente precisa primeiro enxergar esse egoísmo que reside em nós aqui. Porque senão, a gente vai ficar ainda naquela esfera do eu faço um trabalho de caridade lá no centro, lá na igreja, e aí, pronto, já estou quitte com Deus, já fiz o meu papel e está resolvido. Eu tenho lá meu momento de caridade, o momento que eu ajudo e participo, então eu estou trabalhando e estou sendo caridoso. Claro que é ótimo, bom, mas preste atenção. Para a gente enxergar a nossa verdadeira essência, tem que parar e olhar aqui para dentro. É o nosso egoísmo diário, não é pontual. Não é especificamente em um momento que a gente se vincula a um trabalho, numa ajuda ao próximo. É nos atos, nas ações, é no olhar para o nosso íntimo primeiro. Para
Para a gente cavucar aqui e mergulhar lá no fundo. Porque senão, pessoal, mais uma vez, a gente vai ficar na superficialidade, acreditando que são questões que nos convidam pontualmente na nossa vida. Uma vez por mês, uma vez por semana. Aí sim eu vou trabalhando aqui, o meu egoísmo. Mas perceba aqui o teu egoísmo, primeiramente, fazendo uma autoanálise, um autorreconhecimento, de como nós, ou como você, cada um com o seu cada um, tá, pessoal? Cada um com o seu cada um. Olhar para si e enxergar o quanto de orgulho temos. E hoje vamos falar desse filho do orgulho, que é o egoísmo. Cadê ele? Tem ou não tem? Essa é uma pergunta importantíssima. Se você não enxerga, vamos cavucar mais. Vamos cavucar mais para sair dessa superficialidade. Porque senão, pessoal, tem algo errado aqui. Se você não tem egoísmo e não tem orgulho, eu te pergunto, o que você está fazendo nesse mundo? O que você encarnou num planeta, num mundo de provas e expiações, que é caracterizado por espíritos orgulhosos e egoístas? Será que você caiu da boca da cegonha? Será que foi um erro de Deus que você encarnou aqui, está de passagem, não sei o que aconteceu, erraram o CEP, botaram errado, era para eu estar num outro momento, num outro processo evolutivo, eu já estou e acredito, e a gente vai aqui mascarando, muitas vezes não se percebendo e não se enxergando. E para fazer esse trabalho, pessoal, como diz lá no Evangelho, tem que ter coragem. Coragem. Pô, uma coragem, coragem. Coragem de se enxergar e vencer a si próprio. Porque não é só enxergar, é trabalhar. Coragem para vencer a si próprio, para se esforçar numa direção que não é a nossa normal ainda, que a gente vive num outro ritmo, numa outra batida. Então, vencer a si próprio é fundamental. Porque essa história de vencer a si próprio te fala pouco e está muito pouco focado. Na verdade é. Vou dizer por quê. Quando fala em vencer, normalmente o foco é assim. Eu vou vencer o outro. No mundo competitivo, nas disputas. Eu vou vencer o mundo. Porque esse mundo está ruim, eu tenho que me defender e vencer o mundo. Vamos lá. O que a doutrina espírita nos explica aqui? E a gente vai num entendimento mais profundo. Não é sobre o mundo e não é sobre o outro. É através do mundo e através do outro que nós, espíritos que somos, evoluímos. Então é vencer a si mesmo nesse mundo, com essas características que tem, independente do outro que está ao nosso lado ou não. Isso são só circunstâncias, oportunidades, configuradas, vamos chamar assim, para o nosso desenvolver, o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Muda um pouco o sentido. Quando a gente para enxergar isso, e aqui é o contributo da doutrina, a gente começa a perceber de outra forma, de uma forma mais profunda, que é o único progresso verdadeiro. É o progresso moral e intelectual, mas principalmente o moral. Principalmente, porque é o mais difícil. Porque o intelectual é sentar na cadeira e estudar e conhecer. E aprender o que a gente não sabe intelectualmente. Isso aí, ó, é fácil. Fácil comparado ao desenvolvimento ou ao aprendizado moral. Por quê? Porque tem que abrir mão. Porque tem que vencer a si próprio, tem que fazer esforço. E a gente não gosta muito, né? Deixamos para depois, empurramos com a barriga. E vai assim, jogando para frente. Então o processo aqui é atrelado de autoconhecimento e reforma íntima. O que é isso? Identifica primeiro e trabalha depois. Identifica primeiro e trabalha depois. Como assim, Nelson? É uma autoanálise para a gente fazer esse processo de autoconhecimento, de se entender, primeiramente, o nosso egoísmo e buscar a direção contrária.
Como é que eu faço isso, Nelson? Como é que eu identifico? Como é que eu faço? Porque é tão difícil, eu não consigo entender essa história. Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai exercitando o oposto, que ainda não é normal para a grande maioria de nós. O que não é normal para a grande maioria de nós? É um olhar caridoso. O nosso olhar está muito mais para o nosso eu, olhando aqui para o nosso umbigo, por circunstâncias quais forem, tá, pessoal? Aí, nesse momento é um momento que o pessoal gosta muito de justificar. Porque o mundo é difícil, tem que pagar a conta. Claro, claro, ninguém está fazendo aqui a história do Chapeuzinho Vermelho da Disneylândia. Não é isso. É muito mais no sentido interno do que através de questões externas. Eu vou explicar. Então, como é que a gente vai trabalhar o que a gente pouco trabalha? É o sentido da caridade, que é o oposto. Caridade está num lado, egoísmo está do outro. A gente tem dois polos, um em cada ponto. Para nós buscarmos o equilíbrio, é exatamente exercitando. É só através do exercício, porque enquanto a gente discute caridade intelectualmente aqui, que é muito bonito, é lindíssimo, na teoria, no livro, na palestra lá, fala, realmente é top. Esse é o caminho. Um ponto de regeneração, amor, é caridade. Ok. E nós, o quanto a gente está fazendo? Quanto nós estamos trabalhando nesse sentido, sendo mais caridosos frente às oportunidades que vão aparecendo. E aí tem dois tipos de caridade. Eu vou tentar. Tem muitas maneiras de fazer caridade, mas eu gosto de separar em dois tópicos aqui para a gente refletir. Tem a caridade que é por livre e espontânea vontade, aquela que nós vamos em busca de. E tem também a caridade que aparece na nossa frente. Aliás, aparecer, abre parênteses aqui, aparece sempre. Agora a questão é o quanto nós estamos dispostos nessa busca do vencer a si mesmo, de exercitar a caridade, aprender a amar, indo de encontro ou passando do lado. Caridade que nós buscamos é: eu quero aprender a amar. Vamos separar por aí. Eu quero aprender a amar. Vai aparecer na tua frente uma oportunidade para trabalhar a caridade. O que não falta no mundo inteiro são pessoas carenciadas, e a gente não está falando só de questões materiais, atenção. Pessoas carentes são aquelas que têm algum tipo de necessidade. Quem tem necessidade? Todos nós. Em momentos mais necessitados e momentos menos necessitados. Em diversas esferas. E atenção que eu não estou falando só de questões materiais. Então, por aí a gente vai perceber o quanto que a vida nos mostra pessoas que a gente pode ajudar. Ajuda é caridade. Caridade, o exercício da caridade é o amor. É esse o caminho que Jesus nos apresenta. Então tem a caridade por livre e espontânea vontade, eu vou buscar e eu posso garantir para você, pedir obtereis. Mentaliza, pede para o teu mentor. Fala, poxa, eu quero trabalhar, eu quero ser mais caridoso. Conta no relógio que vai aparecer alguma oportunidade para você. Sem dúvida nenhuma, principalmente quando a gente está voltado nesse aprendizado do amor, o mundo espiritual, digamos assim, a espiritualidade se mobiliza, literalmente, move montanhas para nos apresentar diferentes oportunidades de trabalho para nós desenvolvermos, evoluirmos, crescermos. Ponto final. Agora, independente se a gente busca ou não, tem a caridade ou tem a oportunidade de trabalho que aparece na nossa frente. E essa aparece para todos. E normalmente, aqui que está a questão, pessoal. Por que será que aparece? Eu vou dizer o que será. Aparece porque é a oportunidade para a gente evoluir. Talvez é o que a gente mais necessita. E passamos ao lado, não entendemos isso como uma oportunidade.
A gente está mais focado em outras questões. Normalmente, no nosso eu. E aqui que está o egoísmo. Ou parar e virar para o próximo. No Evangelho nos diz o seguinte, uma definição bem interessante. Está lá sobre egoísmo. Egoísmo é a negação da caridade. Vou repetir. Egoísmo é a negação da caridade. Ou seja, essas oportunidades que aparecem na nossa frente de sermos caridosos, no momento que nós não vamos ao encontro do próximo para auxiliar, estamos sendo egoístas, porque estamos olhando para uma outra direção que normalmente tem a ver aqui, conosco. Tem a ver com a realização das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos prazeres, das nossas alegrias, dos nossos gozos. E está tudo bem tudo isso. Agora, existe balanço? Ou é só para mim? Sou tudo eu. E através da caridade a gente vai tendo a oportunidade também de experimentar uma nova alegria que não conseguimos aqui, ó, no nosso eu, nos nossos prazeres individuais e alegrias individuais. Estando com o próximo, desfrutamos de uma alegria que o Mestre Jesus nos convida. Que alegria é essa? É através do amar. Tem a ver com sentimento, enquanto estamos envolvidos no processo amoroso de ajuda ao próximo. Eu sei que são conceitos às vezes difíceis e parecem distantes ainda, mas o que eu falo sempre é: dê a chance, experimenta, vai lá, experimenta um pouco. Entenda que oportunidade é essa que aparece na tua vida. E vou repetir sempre essa palavra, hoje eu vou repetir 200 mil vezes. Oportunidade. Por que é oportunidade? Vou explicar por que é oportunidade. Porque é o seguinte, com ou sem a tua ajuda, aquele carenciado vai receber o que ele necessita. Com ou sem você no mundo, ele vai receber ou ela vai receber. Ponto final. A oportunidade é nossa de evoluir através desse irmão carenciado. Será que a gente consegue entender isso? Porque é uma visão, no mínimo, diferente. É uma visão difícil, é uma visão pouco falada, pouco entendida. Normalmente, qual é a posição que nós entendemos? Qual é a visão que a gente compreende? É que, coitado, epa, vou dar aqui uma esmola para ele. Não é só esmola de dinheiro. Normalmente tem a ver com dinheiro, né? A gente enxerga muito a questão material. Mas, vou fazer uma caridade, pobrezinho, coitado. O entendimento que, caramba, olha a minha oportunidade para eu aprender a amar. Apareceu alguém que eu posso ajudar, que eu posso colaborar. Não só com dinheiro. Independente de ser coitado ou não, sou eu que vou estar exercitando o amor através desse irmão ou dessa irmã carenciada. Faz diferença? O olhar ou não? Numa vivência, numa busca, numa realização que a gente entende muito pouco ainda. Muito pouco. Muito pouco. Lá no Evangelho, nos diz o seguinte. Tem o trecho que é o Homem de Bem. É um trecho que eu gosto muito. É um trecho que dá para ler. Vou até recomendar aqui. Dá para ler a vida inteira. Pode ler ele uma vez por mês. Coloca aí na agenda. Que você vai tirar uma diretriz sobre o homem de bem. É um trecho do Evangelho, eu não sei qual o capítulo agora, mas que diz bastante coisa e você vai se reconhecer lá. E um tópico que ele fala, que tem tudo a ver com egoísmo e ajudar e caridade, é o seguinte: o homem de bem não nega a oportunidade de ajudar. Vou repetir. O homem de bem não nega a oportunidade de ajudar. Olha de novo a palavra oportunidade. E aí que vem a pergunta. Quando a oportunidade aparece, o que você faz? Você aproveita ou você nega?
Mais uma vez, oportunidade de evoluir. Aliás, falando aqui, fazendo uma brincadeira agora, esse, essa palestra, esse encontro deveria ser o nome oportunidade, não egoísmo. Quantas vezes a gente vai falar de oportunidade? É oportunidade de evoluir. Oportunidade de evoluir é o aprendizado moral. E o que é esse aprendizado moral? Moral e intelectual, mas vamos focar no moral. É exatamente a caridade, é exatamente a ajuda. É ir de encontro ao próximo, fazer o que a gente não faz ainda ou faz muito pouco, deixando passar essas oportunidades que estão aí ao nosso lado. Essas oportunidades de ajuda, muito além do material, vou repetir, vou focar, e agora muita gente vai se identificar, que é assim. Como é que eu posso ajudar, Nelson? Tem tantas formas, vamos lá. Falar algumas aqui. Tempo. Tempo. Tempo é algo escasso. Parece que o mundo nos exige tanto que temos cada vez menos tempo para viver, para fazer as coisas. E aí vem a grande questão: você doa o seu tempo para o próximo? Ou não? Ou vivemos naquela assim, eu não tenho tempo. Calma, a gente não tem tempo ou não quer? Porque a gente tem outras prioridades. Normalmente as prioridades estão aqui, ó, no meu eu. Ou a gente para um pouquinho o nosso eu e fala assim, eu vou doar o meu tempo como uma forma de caridade para alguém que necessite, alguém que eu possa colaborar aprendendo a amar. Distribuindo esse fluxo energético não só aqui interno para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, que é bom, que é importante, mas também trocando com o meio, no aprendizado, no amor, através do próximo. Essa é uma conta, é uma matemática que normalmente a gente nem para pensar. Talvez eu esteja abordando e falando de tópicos aqui, uma maneira que seja até estranho, esteja até doendo o ouvido, falando, nossa, mas que coisa de maluco que o Nelson está falando, eu nunca escutei isso. Poxa, tomara que faça sentido para vocês. O que a gente tenta aqui, o que eu tento, acho que todo palestrante tenta, é elaborar na nossa interpretação pessoal conceitos que está lá no Evangelho. São interpretações. São maneiras de dinamizar para o nosso dia a dia, para a gente aprender, porque senão vai ficar bonito demais lá no Evangelho, é lindo. É lindo. A gente até se emociona quando lê. Ai, adoro aquela passagem tal. Poxa, que bom que a gente tem a teoria. E a prática? A prática é o exercício. E como eu digo, o exercício não é só na quentinha, lá na semana. Se você faz, ótimo, que bom. Mas vai muito além do que isso. Vai muito além, vai muito mais profundo. Numa direção que ficamos a maior parte das vezes ainda na superficialidade. Num olhar mais superficial. Não entendemos ainda a dinâmica e a sua profundidade como um todo. Então, por exemplo, o tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso. Mas temos tempo para outras coisas. E aí vem o questionamento. Por que eu dou tempo para uma coisa e dou tempo para outra? Quais são os meus valores? Quais são as minhas prioridades? Qual é a minha busca pessoal? Essa de tempo é clássica e gosto de falar aqui porque é uma excelente forma da gente perceber como a gente passa pano. Passa pano para a gente mesmo. Ah, não tenho tempo. No dia que eu tiver tempo, aí eu vou. Como a gente escuta isso? Como nós ainda muitas vezes nos enganamos ou pegamos essa muleta para justificar as nossas escolhas. Justificar nossas escolhas. Ah, um dia que eu me aposentar, aí sim eu vou trabalhar na caridade. Aí eu te pergunto, se você tiver um acidente antes e desencarnar, ou se você, quando chegar lá na idade que você acha que você vai chegar, não tiver saúde para poder fazer o que você acha que você vai fazer. Esse planejamento normalmente é assim, vou fazer depois, por quê? Porque agora não é a minha prioridade. E qual é a tua prioridade? Ah, Nelson, a minha prioridade é ganhar dinheiro, correr atrás dos filhos, fazer as coisas. Ok, vamos lá. Mundo material.
Desenvolvimento da matéria. Está tudo certo. E o desenvolvimento do espírito, do teu eu? A pergunta que eu faço é: o quanto das tuas prioridades tem um aspecto espiritual? Você é espírito, querendo ou não, você é espírito está aqui para evoluir. Ponto final. Então, os teus movimentos, as tuas ações, as tuas buscas, as tuas escolhas, que normalmente estão voltadas para o desenvolvimento material, e não tem problema nenhum, vou repetir, tá tudo bem. Mas pergunta, e o desenvolvimento espiritual, tem alguma ou não? Tem alguma preocupação? Tem algum movimento? Tem esse olhar? Uma parte das vezes nem tem olhar nenhum. Então ferramentas como essa do tempo, por exemplo, a gente percebe aqui a miúde pegando só para retirar. Outro exemplo, atenção. Parar e dar atenção para o próximo. Alguém às vezes que quer falar. Dá um ouvido. Às vezes a pessoa não quer nem conversar, ela só quer falar. Dá o ouvido para ela. Você já está fazendo bem. Você já está ajudando a aliviar às vezes a pressão que a pessoa está. Já que nem a panela de pressão, que tem aquele escape. Num processo íntimo de dor, de sofrimento. Às vezes ela só quer desabafar. O ouvido, às vezes, muitas vezes, e tem a ver com tempo, tem a ver com atenção. É uma maneira de ajudar, uma maneira de amar. É parar e falar assim, eu vou sentar e escutar. Não é meter o bedelho. A gente adora meter o bedelho. Não faça isso, você está errado, você tem que fazer aquilo. Aí já, olha, aí a gente já perdeu a mão, perdeu a razão. É no sentido amoroso, muitas vezes, perceber que essa pessoa está em conflito. Mas ela não quer nem escutar nada, ela só quer falar. Então escuta. Doa o teu tempo, dá um pouco de atenção. Ou então não, a pessoa quer conversar. A pessoa quer uma opinião, ela quer uma ajuda, ela está num momento conflituoso da vida dela. E ela gosta e quer saber um ponto de vista diferente, ela quer trocar com você. Dá a tua opinião. Respeitando os limites, respeitando as escolhas do próximo. Também esse é um outro problema. Normalmente a gente faz o seguinte, a gente vai lá, conversa, apresenta o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ver, e não aceita as decisões do outro, a escolha do outro. Principalmente quando o outro escolhe ou tomou uma decisão diferente daquilo que a gente falou. Fala, tá vendo? Não posso falar nada, ela faz tudo diferente. Nunca mais, nem me vem aqui, não quero nem saber. Foi lá, se estrepou, se deu mal. Eu avisei. Eu avisei. Alguém se reconhece aí? Será que isso é caridade? Vamos ter atenção. Atenção à nossa predisposição quando a gente para, escuta o outro, ou conversa. Ou dá um ombro para chorar, porque às vezes é doloroso demais. E a pessoa está com muita dor e só quer um socorro, pedindo ajuda. Eu peguei aqui esferas além materiais para a gente tentar enxergar como podemos ser caridosos todos os dias. Eu não vou falar todo dia, 5 vezes por semana, pronto. 5 vezes por semana. Entendendo que como é que o egoísmo está ainda remanescente das épocas primeiras ou primitivas, vamos chamar assim, do nosso eu, do nosso desenvolvimento enquanto espírito. Que é um vício. Tá lá, Livro dos Espíritos 913. A pergunta é, dentre os vícios da humanidade, qual é o mais radical? Os vícios. E a resposta é egoísmo. É do egoísmo que deriva todo o mal. Vou repetir. É do egoísmo que deriva todo o mal. O maior vício da humanidade. Egoísmo, o filho do orgulho. Andam juntinhos ali. Papai e filho. Como é que a gente vai trabalhar o contrário? É caridade e humildade. Caridade para o egoísmo. Humildade para o orgulho. Isso é progresso moral. Isso é progresso espiritual. Isso é Jesus. Simples assim. Pessoal, vamos terminando nosso horário. Espero que vocês tenham gostado. Peguei alguns tópicos aqui para a gente refletir. Essa é uma reflexão para a vida toda.
Tomara que alguma coisa que eu tenha falado mexeu aí, te fez pensar. Se eu conseguir, ótimo, fico muito feliz por ter conseguido tocar de alguma forma. E essa ideia aqui, a gente compartilhando a nossa dificuldade, o nosso crescimento individual e coletivo ao mesmo tempo. E percebendo como é que nós podemos continuar evoluindo, crescendo e enxergando, tendo olhos de ver. Porque enxergar as oportunidades que estão na nossa frente esfregando, eu fico imaginando aqui, só para fechar, a trabalheira que, que a espiritualidade deve ter às vezes, passando uma vida inteira, literalmente, uma encarnação inteira, repetindo a mesma oportunidade para a gente, e a gente vai, atravessa a calçada, passa do outro lado, finge que não vê, agora não tenho tempo, e sistematicamente volta, que é um ciclo. Eles vão tendo um trabalho e botam na nossa frente a oportunidade e a gente passa do lado. A oportunidade passa do lado, a oportunidade passa do lado. Eu imagino que deve chegar no plano espiritual, tudo brincadeira, tá, gente? Depois de desencarnar, fala assim, poxa, mas eu não tive oportunidade. Vai fazer assim, ó. Não é possível que você não viu. Tá aqui o Evangelho para nos mostrar. Que tenhamos olhos de ver. Pessoal, é isso. Até mês que vem, vou fazer a oração agora. Tomara que vocês tenham gostado. Convido a todos, quem quiser, fechando os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a espiritualidade de luz por mais esse momento. Agradecemos aqui ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. E dessa forma, felizes que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem. Tchau, tchau.